Boa tarde, pessoal. Tudo bem? Sejam todos muito bem-vindos ao nosso webinário de hoje, cujo tema é falar de precificação, que é sempre um drama quando a gente pensa em consultoria, né? Eu costumo falar outro dia, eu fiz uma proposta para um cliente, isso aconteceu comigo há 3 semanas atrás, eu fiz proposta para um cliente. Eu fui lá, fiz o meu preço, fiz minha precificação, mandei para ele um projeto longo de 1 ano, não deu 2 horas, ele falou, tá fechado. Aí você fala, meu Deus, será que eu deixei dinheiro na mesa? Onde foi que eu errei? Ele não me pediu um desconto sequer, não barganhou um centavo. Falei, será que eu estimei errado o esforço? Enfim, começa a precificação, André. Precificação da consultoria, André. Mas vamos lá. Boa noite, pessoal. Sejam todos muito bem-vindos. Temos, acho que Ricardo, não sei se já participou de algum webinar nosso, Elisângela, Márcia, sejam todos muito bem-vindos. Não, eu sou a primeira vez. Seja bem-vindo, está debutando. Espero que eu recebi o convite, o grato convite do Haroldo, e aí é a primeira vez que eu estou participando e é um prazer falar com vocês aí. Seja muito bem-vindo, seja bem-vindo e saiba que esse é o caminho para todas as semanas, às 18 horas na segunda-feira, mesmo bate-horário, mesmo bate-local. Temos sempre um tema para a próxima semana, já temos o tema definido, depois a gente vai comentar com vocês também. E no final a Cláudia vai compartilhar contigo, não só contigo, mas com todos, os nossos QR Codes para você também poder entrar nas nossas redes sociais, no nosso grupo de Telegram, no nosso site, enfim, assim por diante. Mas vamos lá, vamos arrancar, porque já são 6 horas e 3 minutos, já perdi 3 minutos do nosso precioso tempo de todos nós. A gente tem muita coisa para conversar e para discutir. Muito bem, vai lá, Cláudia. Fiquem à vontade para... Ela levanta o dedinho para mim, assim, que eu estou falando. Fiquem à vontade para trazerem suas dúvidas, não precisa esperar o final. Às vezes a gente engata a primeira aqui e não para, né? Mas se tiverem dúvida, podem levantar a mãozinha aí, quero falar... para não perder aí a oportunidade, tá bom? É porque eu gosto de falar, eu sou meio falador, né? Então, me interrompam sim, por favor. Olha só, quando a Cláudia e eu, a gente resolveu fazer esse tema, né? Tipo de remuneração, e aí a gente sentou para discutir o que a gente ia falar para vocês, né? O que a gente ia discutir, o que a gente ia apresentar para vocês. A gente fez, como sempre, o nosso brainstorming, e a gente resolveu seguir um rumo que a gente acha bastante interessante, que é falar um pouquinho para vocês quais são as formas mais comuns de precificação que a gente vê no mercado e no mundo da consultoria. Eu sei que alguns que estão aqui na sala já são marinheiros mais experimentados de navegar nesse oceano turbulento, tem outros que são marinheiros de primeira viagem, que estão sentindo um pouquinho de enjoo, uma dorzinha de barriga, mas isso faz parte da brincadeira. Então, olha só, e nós vamos então seguir por esse caminho aqui. Na verdade, nós separamos em 5 grandes blocos os tipos de precificação ou tipos de remuneração que você pode ter como consultor. Tá? Vai lá, Cláudia. Aqui a gente não está falando, não vai falar especificamente a quanto que eu valho, né? Qual que vai ser o meu valor, como que eu o valor da precificação. A gente vai falar dos tipos de precificação que você pode, enfim, imprimir aí no rol aí de consultoria. Então, os que a gente conhece. Até porque não existe uma tabela, né, gente? Não existe uma tabela de dizer, não, um consultor vale um dinheiro ou 5 bilhões de dinheiros, né? Isso varia muito de mercado para mercado, de experiência, de relacionamento, de história, de imagem, de track record e assim por diante, tá? Então, o objetivo aqui não é tabelar ninguém, nem carimbar ninguém, mas a gente discutir, de fato, quais são os tipos mais comuns, os modelos mais comuns de remuneração que você pode ter nos seus projetos. E, no final, a gente vai falar um pouquinho, na nossa opinião, de qual que é o mix ideal que a gente, inclusive, buscou ter ao longo da nossa vida, principalmente quando a gente começou no mundo da consultoria, mas até hoje a gente segue com essa estratégia. Tá? Então, vamos lá, vamos sem mais delongas começar. O primeiro tipo de remuneração que um consultor pode ter, a gente costuma dizer que é a remuneração por projeto.
né? Por projeto, ou seja, para aquele projeto que tem começo, meio e fim. Um exemplo que eu acabei de dar para vocês agora. Fechei um contrato com um cliente novo, agora fazem 2, 3 semanas, em que eu fechei um projeto de longa duração, é bem verdade, 12 meses, mas que tem começo, meio e fim. Então, eu defini um escopo com esse cliente. Ao definir esse escopo, eu estimei, obviamente, qual o esforço que eu tinha para entregar esse projeto, e eu estimei esse esforço em horas homem, no frigir dos ovos, que eu posso entregar, ou eventualmente posso trabalhar com parceiros, com consultores associados, que pode ser assunto, na verdade, para o próximo webinário, já estou dando spoiler aqui, né? E a partir daí eu falei, bom, quanto que eu cobro a minha hora homem? Eu cobro X dinheiros, multiplico pela quantidade de horas homens e dei um projeto. Falei, por mês vai custar Y dinheiros esse projeto. Tá? Qual que é a grande vantagem de você trabalhar com uma precificação por projeto, né? A primeira grande vantagem eu já comentei com vocês, você tem um escopo fechado, um escopo definido, claramente definido. Isso é uma coisa que a gente já falou nos outros webinários, quando a gente num dos webinários trabalhou de proposta, né? Um dos segredos de você fazer uma proposta de um projeto com escopo fechado é você dizer o que está incluído no escopo, e, principalmente, como a gente comentou naquele dia, o que não está incluído no escopo. Por que é importante definir o que está incluído e o que não está incluído? Porque quando você precifica o seu projeto, dá a sua especificação para o projeto com o que está incluído e o que não está incluído, invariavelmente, quando você pega um projeto de consultoria, começam a surgir novas demandas. E, ao surgir novas demandas, o que acontece? Se você precificou por projeto, abre a oportunidade de você abrir uma nova negociação. Eu estava num cliente, defini um projeto específico com eles, surgiu uma nova necessidade, eu falei, olha, isso aqui não está naquele escopo que a gente negociou, isso tem que ser objeto de uma nova proposta. Podemos fazer? E o cliente falou, faça. E aí você começa a crescer dentro daquele cliente. Então, essa é uma baita de uma vantagem, trabalhar com vender um projeto fechado. Né? Além de tudo, a segunda vantagem que você tem de vender um projeto fechado é que quando você vende um projeto fechado, espera-se, né? Pelo menos eu espero, né? Que você venda algo que esteja dentro da sua expertise. Não vai vender aquilo que você não sabe. Ou, se você não sabe, você tenha o parceiro, o recurso necessário para poder alocar ali com a expertise necessária. Ou seja, você não vai navegar em mares turbulentos de insegurança, de falar, puxa, mas eu vendi um negócio que eu não tenho a menor ideia de como que eu vou entregar. E não tenho quem me ajude a me entregar. Então, essa é uma outra vantagem de você precificar alguma coisa por projeto. E a terceira vantagem que a gente queria citar para vocês é que, normalmente, quando você trabalha com o escopo fechado por projeto, normalmente a hora homem a taxa média que a gente costuma chamar da hora homem, ela acaba sendo mais alta. Vocês vão ver que a gente vai falar de outras modalidades que têm outras vantagens, mas normalmente a taxa média é mais baixa. Porque você não está negociando o valor da hora homem, você negocia o escopo do projeto. Olha, não, para te entregar esse projeto com começo, meio e fim, que vai levar X meses, eu vou te cobrar Y dinheiros. Quanto que eu vou botar do meu esforço, o problema é meu. Você fechou um projeto. Então, normalmente, você fazendo isso bem feito, você consegue negociar uma hora homem mais alta, uma taxa hora um pouco mais alta. Essas são as 3 principais vantagens que a gente vê de negociar por projeto. Quer falar das desvantagens, Cláudio, por favor? As desvantagens, acho que começa pelo ponto que não deixa de ser uma vantagem aí que o Flávio colocou, o começo, meio e fim do projeto. A desvantagem é que ele vai ter fim, e você, obviamente, vai ter que procurar um outro projeto para colocar no lugar, né? Então, isso pode ser... Pode falar, Flávio, dedinho. A gente tem um combinado aqui, vocês não veem, mas nós estamos um do lado do outro, né? E aí, quando um está falando, o outro levanta o dedinho assim para o lado, que a gente vê na visão periférica e sabe que o outro quer falar alguma coisa. E só pegando o gancho da Cláudia, desculpa te interromper, Cláudia, mas o que acontece, né? Eu já falei isso para vocês em diversos webinários, o Ricardo está chegando agora, mas viu, Ricardo, lá no nosso canal do YouTube, todos os webinários que a gente fez até hoje, a gente já subiu lá no webinário, no canal. Então, você pode assistir depois com calma. São longos, 1 hora, mas vale a pena. O segredo do consultor qual que é? Ciclo longo, né? A gente sabe que ciclo de vendas de consultoria é longo, via de regra. Portanto, a regra de ouro que eu já falei, eu não canso de repetir, porque acho que isso vale a regra do... não é regra, desculpa. É a dica do milhão. É a regra de ouro minha. Eu, sistematicamente, fazem 15 anos, dedico 10% do meu tempo em prospecção. Eu posso estar trabalhando feito um doido, feito um louco, sem agenda. Eu invisto, em média, meio dia por semana
fazendo relacionamento, prospectando. Justamente porque, como tem começo, meio e fim, que é a desvantagem que a Cláudia trouxe, se você, ao longo do projeto, estiver prospectando, você provavelmente vai ter outros projetos no teu pipeline prontos para amadurecerem para você, quando terminar um, colocar outro no lugar. Então, invistam sistematicamente 10% do tempo de vocês em prospecção. Vai lá, Cláudia. Então, o começo, meio e fim, ele acaba, né? Uma vez uma cliente perguntou para mim, né, na sala, ela falou, Cláudia, ser consultor é estar em constante processo de transição de carreira? Né? Não deixa de ser verdade. Né? A gente acaba um projeto, a gente vai ter que buscar outro projeto. Todos são com prazo definido, verdade, diferente de uma colocação CLT que você tenha. Mas a gente vai estar em constante processo de transição de carreira. Quando você vende por projeto, o seu esforço comercial acaba sendo mais forte. Né? Você vai ter realmente que investir mais em networking, virar uma máquina aí de fazer propostas. Então, realmente, o esforço vai ser maior. Tem a desvantagem também de você errar na mensuração de horas que você vai gastar para aquele projeto. Poder errar, né? Poder errar, né? Não necessariamente que você vai errar, mas eu acho que é ossos do ofício. Eu acho que no começo a gente não tem ainda essa clareza. A gente pode, sim, computar lá que você vai gastar, sei lá, 2 semanas para fazer o projeto e no final você gasta 3. Não vai ter como você reclamar esse estouro de horas, você que definiu mal, né, a quantidade de horas. Mas também o inverso também pode acontecer, você mensurar aí 2 semanas e conseguir fazer em 1 semana e meia, né? Que é ótimo para você, né? E o que eu posso dizer para vocês é o seguinte, eu que já estou há 15 anos nessa estrada, gente, hoje é muito, 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 mas muito raro eu errar o esforço necessário. Mas é muito raro. Sem brincadeira, de 2018 para cá, eu acho que eu não errei nenhuma vez. A última vez que eu errei, acho que foi em 2017. Mas é muito raro, porque você vai pegando traquejo, né? Tudo que a gente sempre fala, quanto mais a gente faz uma coisa, melhor a gente fica. Hoje, seja qual for o projeto, pode ser o mais diferente possível, talvez um que eu nunca tenha feito com aquela configuração. A minha experiência me mostra e me ensinou que é muito difícil errar. Então, existe esse risco de você vender para o projeto, sim, e você achar que vai levar 2 semanas e levar 3, existe esse risco, mas à medida que vocês vão pegando experiência, gente, é difícil acontecer. Muito bem, então esse foi o primeiro modelo que você pode vender a sua consultoria, que você pode precificar, ou que você pode ser remunerado. O segundo modelo que você pode vender sua consultoria, que você pode ser remunerado, é você vender por hora. Em vez de vender por projeto, você vai vender por hora para o seu cliente. E, de novo, a gente vai trazer aqui dois blocos, vantagens e desvantagens. Quais são as vantagens de você vender uma consultoria por hora? Você faz um contrato guarda-chuva, ou seja, negocia uma hora que você vai cobrar do seu cliente, né? Faz uma única negociação e vai jogando, vai simplesmente acordando trabalhos com o cliente, vai jogando dentro daquele guarda-chuva e vai faturando. Essa é uma baita vantagem. Comercialmente, você tem que fazer uma única vez a venda e depois, à medida que vão surgindo necessidades, demandas e escopos, você, obviamente, joga ali dentro e essa é uma baita de uma vantagem. A segunda grande vantagem de você negociar por hora uma consultoria é que você não tem o risco do estouro de horas, que a gente acabou de comentar. Eu achei que ia levar 2 semanas para fazer um negócio, acabei levando 3 semanas, em vez de cobrar 20 horas por semana ou 10 horas por semana, eu vou continuar cobrando 10 horas por semana, mas em vez de cobrar 20 horas, eu cobro 30 horas, um exemplo hipotético, e segue a vida. Essas são as 2 grandes vantagens de você negociar por hora. Mas tem outro lado da moeda, que são as desvantagens. Quer falar com as desvantagens ou quer que eu continue, Cláudio? Posso falar. Então vai lá. Pode existir uma tendência à comoditização, né? Virar commodity, então, de repente, eles não valorizarem muito, né, a sua expertise, o seu histórico, e simplesmente comparar preço, né? Fulano de tal está entregando sei lá, 55 por hora, você está me pedindo 90, né? Ele vai acender aí uma luz aí, de repente ele faça a escolha, principalmente se o volume de horas é muito alto, talvez faça aí pelo menor preço. E deixa eu falar uma coisa para vocês que já assistiram outros webinários nossos, o Fernando, que é o nosso
Cadeira cativa, né? Nosso VIP. Eu ia falar que ele Haroldo está chegando lá. O Haroldo tá correndo por fora, sabe quando o cavalo está correndo por fora? Assim, enfim, mas vamos lá. O Fernando, que é o nosso cadeira cativa, né? O nosso sócio 00001, vamos falar assim, sabe a carteirinha de sócio 0001? Então, é o Fernando. Mas eu já falei para vocês, eu detesto, não só detesto, como eu não vendo projeto por hora. Apesar de ter essas vantagens, eu não vendo projeto por hora, porque eu não quero entrar na discussão de quanto custa a minha hora homem. Eu não vendo. Mas respeito quem pensa diferente e faz isso, porque eu não quero entrar na briga da commodity, eu quero entrar na discussão do valor. E vender por hora, você corre o risco tremendo de entrar na briga da commodity. E aí, vai lá, continua, Cláudio. Geralmente as taxas são menores, por mais que a sua talvez esteja mais alta do que o concorrente, tende a ser um pouco menor. De novo, pelo tempo que você vai ficar, que às vezes está aberto, acho que o tanto que tem debaixo desse guarda-chuva, enfim. E pela capacidade de comparação, né? Porque quando eu vendo um projeto com um escopo fechado, que eu falo, eu vou te entregar tal coisa, o cliente normalmente não tem noção de qual o esforço que eu tenho para entregar isso. O cliente às vezes acha que o esforço que eu tenho é brutal, mas eu já tenho ferramentas preparadas, estruturadas, não sei o que lá, que me trazem atalhos, que eu entrego a ferramenta para o cliente vê um baita de um valor, mas aquilo já foi desenvolvido há 1 mês, 2 meses, 3 meses, 5 anos atrás, eu só atualizei. O Machado está afiado. Né? O Machado, é a história do Lincoln, né? No Abraham Lincoln, né? A gente já falou algumas vezes, né? O Abraham Lincoln falava que se eu fosse cortar uma árvore, se eu tivesse 8 horas para cortar uma árvore, eu durante 6 horas afiava o meu machado, né? Então, você acaba apurando taxas menores. Que outras desvantagens, Cláudia? Necessidade de reportes detalhados. Às vezes você vê que o cliente quer ver lá hora a hora quanto você gastou, o que você fez. Depende do quão cri-cri ele é. Mas isso realmente, algum reporte você tem que passar. E muitas vezes, realmente, ele pode questionar esse esforço, né, de entrega. Nossa, mas você gastou tudo isso para fazer isso? Né? Ele pode ser bastante questionador nesse sentido. Então, você tem que dar aí algumas explicações. Vocês já vão entender mais uma razão pela qual eu não vendo de jeito nenhum projeto por hora. Não vendo minha consultoria por hora, porque eu não quero ter chefe. Não, mas você o quê? Você gastou 4 horas para fazer esse negócio? Não, imagina, eu em 2 horas faço esse treco. Louco, faz 15 anos que eu não tenho chefe. Cliente eu quero ter, agora chefe eu estou fora. Então, estou fora dessa aí também. Qual é a última desvantagem, Cláudio? Não, é exatamente isso, né? O maior questionamento de esforço necessário para cada entrega, né? Que você já tinha falado. Enfim, de novo, gente, eu já falei, já repeti isso 4 vezes hoje, porque eu não vendo por hora, mas quem vende por hora e está feliz, está tudo certo também, hein? Eu não sou o dono da verdade. Tem gente que vende por hora, acha que é o melhor caminho do mundo, está super feliz. E estamos todo mundo certo. Eu estou certo, essa outra pessoa também está certa, tá? É uma questão de opção. Eu prefiro ter mais esforço comercial e vender para o projeto, eu prefiro ter que estar o tempo inteiro prospectando para botar um projeto entre aspas, encavalando no outro, né? Para poder encaixar um no outro, para fugir dessa discussão da taxa hora. Muito bem. O terceiro tipo de forma de precificar ou de remuneração, a gente costuma chamar, que é algo que a gente chama de taxa de sucesso. Né? E, de novo, tem vantagens e desvantagens. Vamos primeiro para o bloco das vantagens, depois para o bloco das desvantagens. Quais são as vantagens de você trabalhar com taxa de sucesso? Ele é mais fácil de vender, porque ele tem um baixo risco para o contratante. Você chega para o teu cliente e fala, olha, eu não vou te cobrar nada, eu vou te cobrar bem baratinho, e se der certo, um pedaço do sucesso que eu gerar para você, de economia ou de ganho, seja qual for a métrica que você negociar, você vai me pagar. Né? Então, como ele tem um baixo risco para o contratante, fica muito mais fácil de vender. Porque o contratante fala, nossa, investimento pequeno. Quem vende muito consultoria assim são as empresas que fazem recuperação tributária. Empresas de recuperação tributária são reis de vender esse negócio. Fala, olha, eu não vou te vender um negocinho, vai custar R$5.000, R$10.000, R$20.000, ou não vou te cobrar nada, mas eu quero 5% da recuperação tributária que eu gero. E aí vai gerar uma recuperação tributária de R$5 milhões, que tudo bem, vai levar 5 anos para acontecer,
Mas quando acontece, o cara recebe 5% de 5 milhões de reais, 250 mil reais, uma bolada que vem ali na cabeça, né? Então, baixo risco para o contratante e, por consequência, maior facilidade de ganhar, de vender. E a terceira vantagem, que eu acabei de comentar agora, da bolada, você tem um maior potencial de ganho. Né? Porque se você negocia bem a tua taxa de sucesso, com métricas muito claras, muito bem definidas, você pode ter um ganho exponencializado. Essas são as grandes vantagens de trabalhar com taxa de sucesso. Vai lá, Cláudia. Já vi trabalhos de redução de custos sendo feitos, né, nesse formato, mas aí, né, tem as desvantagens, que eu entro e já emendo aí como um exemplo. Né? Existe o risco de trabalhar e não ganhar, né? Então, eu acho que é sempre necessário algum valor sair do bolso do cliente, que seja baixo, mas ele tem que investir alguma coisa nisso, porque o que não custa nada, né, não tem valor. Né? Pode passar essa percepção. Né? Esse gancho da Cláudia é fundamental, gente. Se vocês forem trabalhar com taxa de sucesso, não façam nada de graça. E aí vou contar uma história para vocês, da minha época que eu era executivo ainda, isso foi no século passado. Mas, enfim, eu trabalhava numa empresa canadense que vendia software para risco, e eles, antes de eu entrar lá, eu que estruturei a área comercial na América do Sul. E antes disso, quem vendia no Brasil e na América do Sul era um pessoal que vinha do Canadá. E eles adoravam vender fazendo piloto de graça. Não, faz um piloto, põe para funcionar, põe para testar, não sei o que lá. E quando eu cheguei para trabalhar, eu falei, gente, não sei como é no Canadá, porque eu não conheço muito o Canadá. Não sou canadense. Mas vou te dizer, aqui no Brasil, você dá piloto de graça, é a receita para o fracasso. É a receita para o fracasso, porque você fala que é de graça, o cara põe aí, o cara não testa, não se compromete, não sei o que lá, quando vai ver, não vende. Aí realmente a taxa de vendas deles era muito baixa. A partir do momento que eu comecei a cobrar pelo piloto do sistema, a hora que o cliente tinha que assinar um cheque, mesmo que fosse baratinho de novo, mas ele tinha que assinar um cheque, o chefe dele que tinha assinado o cheque ia começar a cobrar. E aí, como é que está aquele piloto? Como é que está o resultado daquele negócio? Então, o não cobrar, eu acho que fica muito mais arriscado ainda a taxa de sucesso. Mas vai lá. Segunda desvantagem, Cláudia. Dificuldade, às vezes, de negociar a métrica do sucesso. Quando você está falando de recuperação, né, de tributos e por aí vai, talvez seja mais fácil. Mas dependendo do seu produto, pode ser difícil achar essa métrica, né? Em cima do que a gente vai medir esse sucesso, né? E uma outra terceira desvantagem... Desculpa, Cláudia, se você ainda na terceira desvantagem, e tem um outro ponto com relação a isso, que é um derivado dessa dificuldade de negociar a métrica de sucesso, que eu também já vi acontecer, o cliente querer renegociar um negócio no meio do caminho. Eu negociei 5% lá da recuperação tributária, de repente eu consegui trazer uma economia de 10 milhões de reais, ele olha e fala, o quê? Eu vou pagar $500 mil para o Flávio? Nem a pau. E começa a vir querer discutir que a métrica não era essa, enfim. Então, esse é um outro risco da taxa de sucesso. Tem que estar muito bem amarrado em contrato, inclusive, isso, com a métrica muito bem definida, para você não ter nenhum desgosto lá na frente. Vai lá, Cláudia, desculpa. E o terceiro ponto, que está relacionado também a essa métrica de sucesso, é você depender de sistemas de informação precisos e confiáveis. Como assim? Você é um consultor, é um outsider ali, está totalmente fora. Como que você sabe que os sistemas de informação, né, desse cliente são precisos e confiáveis? Porque aí também a sua comissão, aí o seu FII fica vulnerável, né? Às vezes você não tem recursos para medir, né, o quão seguro é isso, então... É meio complicado, dependendo do tipo de produto que você tem, o tipo de FII, né, de sei lá, retorno que você vai dar para ele, às vezes pode ser complicado de mensurar por essa sua, né, não saber exato. E você ainda corre o risco, eu espero que não seja no caso de ninguém aqui nessa sala, mas ainda corre o risco, se você pegar um cliente mal intencionado, dele querer eventualmente dar uma distorcidinha ali no sistema, né, para dar uma escondidinha alguma coisa, para justamente não te pagar tanto. Enfim. Pode ser ou não preciso, né, mas involuntariamente. Voluntária ou involuntariamente, exatamente. Né? Exato. Ser, né? Muito bem. Então, nós vimos até agora três formas de precificação ou de remuneração que você pode ter. Por projeto, por hora, por taxa de sucesso. Tem mais dois que a gente quer compartilhar com vocês
para depois a gente falar um pouquinho sobre o mix ideal. A quarta opção que você pode ter de precificação ou de remuneração é o que a gente chama de FII mensal. Né? FII mensal é aquela história, você fecha um acordo com um cliente e a gente, tanto a Cláudia mais do que eu já tive isso, hoje eu não tenho mais, mas a Cláudia até hoje tem clientes que ela tem um FII mensal. Hoje ela estava num cliente que ela passa um dia por semana. Um dia por semana ela passa nesse cliente fazendo o trabalho da consultoria dela, né? Então, você cobra um FII mensal, um contrato, entre aspas, ad eterno, e você dedica X dias, X tempo, X horas, X o que for para aquele cliente. Quais são as vantagens de você trabalhar com um FII mensal? Projeto de longo prazo, ou seja, você faz um acordo e ele não tem tempo para acabar. Recorrente. Né? Portanto, você tem uma garantia de receita. Isso é um negócio muito legal, porque o grande drama da consultoria, a gente já falou tantas vezes, são os picos e vales. Tem época que você está trabalhando feito um doido, e tem épocas que, eventualmente, você vai para uma entre-safra e não tem muito o que trabalhar, e aí não trabalha, não ganha. Então, você faz um acordo de FII mensal, você acaba tendo uma recorrência todo mês que pode te ajudar a trazer fôlego, principalmente nos momentos de vale. E a terceira grande vantagem é que se você tem, por exemplo, 2, 3, 4 clientes que você tem FII mensal, você divide os ovos em várias cestas. Né? Então, você tem 4 clientes que você negocia FIIs mensais, que você passa, por exemplo, meio período por semana em cada um deles. Hipoteticamente falando. Ou seja, se a gente pensar que a gente tem 10 períodos na semana para vender, 4 você alocou no cliente, em 4 clientes diferentes. 6 para você vender projetos ou outros tipos de consultoria. Se você perder um desses aqui, você perde só 25% dessa tua recorrência. Né? Então, você poder pôr vários ovos em várias cestas é bastante interessante. Então, essas são as grandes vantagens de trabalhar com FII mensal. Vamos lá para as desvantagens, Paulo. Gente, que eu vivo na pele, né? Demandas por temas fora da expertise e fora do escopo que eu gostaria de fazer, às vezes. Por mais que a gente tenha definido, né, quando você faz o primeiro contato com o cliente, né, nesse caso, né, eu fui indicada, já conheci o cliente e tudo mais, porque a gente vai ter que fazer isso. Ele dá ali um escopo ali bem gostosinho de fazer, né? Aí depois você está no dia a dia, ele vai te entuchando coisa que talvez você não goste tanto, que fuja do que você queira fazer, né? E aí, para dizer não para ele, né? Só se tiver alguma coisa assim muito fora, fala assim, não, isso daí realmente eu não sei, é melhor você contratar outra pessoa para fazer essa parte. Mas, se não, não necessariamente, principalmente eu que atuo, né, com RH estratégico, então acho de colocar um monte de coisinha aí no meio, né? Não pensa que eu vou, uma vez por semana, fazer festa da FIBA, que eu não vou fazer, né? Então, esse tipo de coisa. Então, você tem que ter bastante jogo de cintura aí para você, obviamente, não desgastar esse relacionamento, né? Uma outra coisa, não deixa de ser o excesso de demandas. Ele esquece que você está lá um dia só e que são 8 horas que você trabalha. Ele vai pedindo. A gente precisa substituir isso, substituir aquela pessoa, aquele outro. Mas espera aí, né? Não tenho tempo para tudo isso. Obviamente, a gente acaba trabalhando muito mais do que as 8 horas ou 9 horas combinadas, né? Bom, vocês já podem imaginar a quantidade de discussões que eu tenho com a dona Cláudia por conta disso, né? Porque eu sou um pouco mais duro e a Cláudia é meio coração mole, né? Meio molenga, né? E quando eu falo que ela é coração mole e molenga, é no bom sentido, mas às vezes as pessoas acabam abusando também dela, né? Não, faz parte do meu perfil, isso mesmo. Eu já sou mais duro, mas... Enfim. Pode ter uma remuneração um pouco menor, por conta dessa recorrência, né? Não vai ser talvez o valor que eu recebo para fazer um trabalho de hunting, por exemplo, é muito superior do que o trabalho que eu faço de recrutamento e seleção nessa empresa, né? Mas existe a recorrência, né? Pode ser que em alguns momentos você seja confundido com um funcionário, né? Eu acho que essa é a outra desvantagem, né? Até agora não aconteceu, né? Nos outros clientes que eu fazia, nada. Eu acho que eu consegui fazer muito bem essa separação, mas muitas vezes eles podem te enxergar e não te ver como um parceiro, né? Te ver como realmente um subordinado, um funcionário, e aí é importante você se posicionar nesse
sentido. Exato. Né? De novo, né? A Cláudia trabalha com FII mensal, eu não trabalho, já tem muitos anos que eu não trabalho com FII mensal. No começo da minha carreira, eu trabalhei um pouco mais e foi muito importante para mim, porque me trouxe um fôlego, né? De novo, aquela base, né? Aquele básico ali me trouxe muito fôlego. Mas eu não trabalho por opção. Eu já recebi um monte de convites para fazer FII mensal, mas eu não trabalho porque essas desvantagens que a gente listou aqui me incomodam um pouco, entendeu? Me incomodam um pouco muito. Né? E ao me incomodar um pouco muito, eu tento fugir, e aí, de novo, eu acabo tendo um esforço comercial maior, blá, 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 mas eu consigo escapar do FII mensal. Mas, de novo, tá tudo certo quem trabalha com FII mensal, é feliz assim, seja feliz, não estou dizendo que eu estou certo ou errado, a Cláudia faz e ela acha ótimo, né? E tá tudo certo. É um pouco de estilo, perfil também, né? De repente, eu gosto de ter um lugar que eu vou toda semana, que eu tenho um pouquinho ali de previsibilidade da onde eu vou estar. Né? Eu tenho uma mesa, eu tenho uma gaveta, né? Então, às vezes, faz sentido isso para mim. Né? Um dia da semana, ou 2 dias na semana, eu sei que existe essa previsibilidade, esse planejamento. A Cláudia gosta de fazer xixi para marcar território, entendeu? Ela vai fazer um xixizinho assim, sabe o cachorrinho que faz xixi para marcar território? Ela tem lá o territóriozinho, feito o xixizinho dela lá na empresa, né? Mas, enfim, brincadeiras à parte, de novo, tá tudo certo, não tem certo, não tem errado. Muito bem. E o quinto tipo de contratação, de precificação ou de remuneração que você pode ter com o seu potencial cliente é um modelo de subcontratação. Né? Você ser um subcontratado de uma outra empresa. Né? No final das contas, quando a gente já falou várias vezes, e hoje mesmo eu já comentei, né? Consultores associados. Quando eu trago um consultor associado, eu vou trazer aqui a Elisângela ou o Ricardo, enfim, para tocar um pedaço do projeto comigo que eu tenho necessidade. No fundo, a Elisângela seria minha subcontratada naquele projeto, né? Então, esse é um modelo bastante válido e muito rico. E digo para vocês, esse é um modelo que eu uso muito. Tanto subcontrato, gente, como sou subcontratado de vez em quando. Na verdade, não só de vez em quando. Já te passo, Cláudio. Alguns de vocês sabem que, além da minha empresa de consultoria, né, a nossa empresa, a minha e da Cláudia, eu sou professor da Fundação Dom Cabral, em que a Fundação Dom Cabral me contrata para entregar projetos para eles. Então, eu sou um subcontratado, eu tenho um contrato guarda-chuva com a Fundação Dom Cabral, e eu sou subcontratado deles. Eu todo mês tenho trabalho para a Fundação Dom Cabral. Então, o modelo de subcontratação é um modelo que eu vivo todos os dias. Daqui a pouco a gente fala de vantagem e desvantagem, que a Cláudia levantou o dedinho. Agora eu já até esqueci o que eu ia falar. Ah, desculpa. Perdão. Esqueci. Mas, enfim, tem esse formato. E, na verdade, ele é muito... eu acho que bem visto para quem quer fazer uma transição um pouquinho mais suave, né? Ao invés de ter que aprender tudo sobre metodologia, tudo sobre desenvolver o seu próprio produto, vender, precificar, talvez faça sentido se associar a uma outra empresa, uma outra consultoria. Aprende primeiro, digere bem a metodologia, como se constrói a metodologia, como eventualmente aborda um cliente quando você está entregando um projeto, né? Aí essa parte está dominada, ok, deixa eu fazer meu voo solo agora, né? Agora já entendi uma primeira parte, agora deixa eu vender os meus projetos. Então, eu acho que é muito válido esse modelo de você fazer parcerias com consultorias. Eu tenho parceria com a LHH, eu tenho parceria com a Fundação Dom Cabral, eu tenho parceria com uma outra empresa menor de consultoria também de desenvolvimento humano, e eu sou acionada. O esforço de venda requer muito tempo. A gente investe muito tempo, né, em fazer networking, colocando proposta no mercado, e vem só a entrega para eu fazer. Né? Óbvio, às vezes tem período que eu já passei que eu estava totalmente consumida por projetos de outras consultorias, então não fazia venda nenhuma, né? Era só os projetos que iam chegando para eu fazer as entregas. É bacana esse formato, eu me adaptei muito bem. Ainda vendo bastante projetos também na minha consultoria sozinha, mas alguns períodos eu não tinha nem como. Então, olha só, já vou pegar o gancho da Cláudia aqui e começar a falar das vantagens. São 3 vantagens de você ser um subcontratado de uma outra empresa. A Cláudia já falou primeiro, não tem esforço comercial.
você é demandado. Entre aspas, o telefone toca, né? Hoje o telefone não toca mais, né? Outro dia eu estava num cliente, numa consultoria que eu vendi para o cliente, e eles estão querendo contratar um head de vendas, né? E aí eles queriam, mostraram o currículo do head de vendas e queriam a minha opinião. E esse head de vendas trabalhou até um ano e pouco atrás numa empresa cujo um dos sócios é um grande amigo meu, meu xará, né? Chama Flávio também. E eu falei, pô, o xará é sócio dessa empresa, cara, ele é sócio. Não só é sócio, como ele é o sócio líder por RH da empresa. Líder de RH da empresa, ele é de marketing RH, ele é o líder de RH da empresa. Deixa eu falar com ele, perguntar para ele que pito toca lá o João da Silva, né? Não se chama João da Silva, mas enfim, que pito toca o João da Silva, né? E aí eu mandei um WhatsApp para ele, né? Porque hoje a gente não liga mais para ninguém. Né? A gente não liga mais para ninguém. Se antes de ligar para alguém, você manda um WhatsApp. Foi até engraçado, porque depois ele me mandou uma resposta. Pô, Flávio, eu tava aqui em reunião, eu não ouvi teu WhatsApp aqui, cara. Não, nem foi o WhatsApp, foi o áudio que eu mandei para ele. Mandei o áudio para ele. Eu não ouvi teu áudio, cara, mas quando você quiser falar comigo, você pode me ligar, não precisa me avisar, não. Eu paro a reunião para te atender. Né? Então, ele me autorizou a fazer uma coisa que a gente não tem mais o costume de fazer. Que é eu simplesmente pegar o telefone e ligar para o Fernando, sem perguntar, pode falar? Enfim, então, não tem esforço comercial, é uma baita de uma vantagem. O telefone toca e fala, Flávio, eu tenho um projeto assim, assado e cozido. Você quer? Te interessa? Você tem tempo? E você tem a liberdade de dizer sim ou não. Ou porque não te interessa, ou porque você não tem tempo. Mas aí você fala, em vez de falar que não interessa, fala que não tem tempo, né? Só um pouco mais esperto para não queimar, não destruir as pontes, né? A segunda grande vantagem de você ter um modelo de remuneração, de contratação, de precificação sendo subcontratado, é que quando você é subcontratado, necessariamente você vai ter com quem trocar. Por quê? Porque uma empresa ou uma outra pessoa te contratou para tratar de um assunto, para cuidar de um cliente, para cuidar de um pedaço de um projeto, ou de um projeto inteiro, eventualmente, e aí você com isso vai ter uma abertura de pegar e falar, escuta, Cláudia, aquele projeto lá, lembra aquele projeto que você pediu para fazer para você? Pô, está acontecendo isso e aquilo. O que você acha? Esse ter com quem trocar é fundamental. Porque a gente já falou várias vezes aqui nos webinários, e essa é a razão do Clube da Consultoria existir, é ser um espaço de troca. Porque o consultor independente, invariavelmente, é muito solitário. Muito solitário. Então, ter esse espaço de troca é fundamental. E quando você é subcontratado, naturalmente, você tem esse espaço de troca. E a terceira vantagem que você tem, às vezes, eu vou botar bem entre parênteses que essa vantagem que você tem, porque às vezes você tem, é que você, teoricamente, vai ter um suporte de back-office. Porque uma empresa te contratou para entregar um pedaço do projeto e, normalmente, essa empresa, talvez uma estrutura um pouco maior, pode te entregar algum trabalho de back-office que você, normalmente, como consultor solo, no voo solo, não tem. Né? Outro dia eu tive que consolidar uma planilha que um cliente me mandou, porque, na verdade, eu pedi a curva ABC do cliente e ele repassou isso para os seus 15 vendedores. E cada vendedor fez a curva ABC da sua carteira. Ele me mandou 15 planilhas. Eu tive que fazer aquele trabalho, me desculpem o meu francês, meninas da sala, eu tive que fazer o trabalho de corno de ficar lá consolidando 15 planilhas para juntar a curva ABC dos 15 carinhas que preencheram cada um pedaço da planilha. Quando você é subcontratado, se a empresa é um pouco maior, você pode ter esse tipo de apoio de back-office que te ajuda a ganhar um tempo precioso em trabalhos, às vezes, muito braçais. Essas são as grandes vantagens de ser subcontratado. Tem uma quarta vantagem que a gente nem colocou aqui no nosso mapa mental, claro, mas está vindo aqui na minha cabeça agora, que é o caso nosso, tanto no caso nosso da Fundação Dom Cabral, você e eu, como o teu caso da LHH, que é o fato de que a nossa contratante tem uma bandeira muito forte. Muito forte, né? Na hora que eu falo para as pessoas que eu sou professor da Fundação Dom Cabral, via de regra as pessoas falam, nossa, pô, se o Flávio é professor da Fundação Dom Cabral, deve ser bom pra caramba. Por quê? Porque eu acabo herdando toda a imagem que a Fundação Dom Cabral tem como escola de negócio, a melhor escola de negócio da América Latina há 15 anos, pelo ranking do Financial Times e blá, 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 blá. Então, essa também é uma outra vantagem. Em alguns casos, né, quando você é subcontratado de uma grande empresa de consultoria, né, você conseguir herdar um pouquinho dessa imagem dessa empresa na bandeira que ela te entrega. Faz sentido. Mas vamos para as desvantagens, Cláudia. Pode ter, de novo, né, uma remuneração mais baixa, porque eles precisam ganhar, né? Então, realmente, eles repassam aí um FII menor do que efetivamente que eles cobraram do cliente. Tá tudo certo, né?
Você pode precisar prestar conta para o contratante, né? Sem dúvida, você vai ter que entregar ali, às vezes vai ter revisão, mas faz parte do processo, né? Você utilizar metodologias de terceiros, então, muitas vezes, não vai ser o que você criou, o que você desenvolveu, vai ser uma metodologia já consolidada, estabelecida, que eles querem que você aplique, né? Vira e mexe eu fujo, né? Quando dá dessas metodologias, não dá para seguir totalmente à risca, mesmo porque às vezes você está no cliente, o cliente te pede uma coisa que não tem ainda metodologia montada, principalmente pela fundação, então você vai ter que ir na sua sacolinha ali de ferramentas, vai ter que né, trazer aí o seu repertório, né? Mas na LHH é sempre na mesma metodologia, né? Principalmente porque ela é uma empresa multinacional e vem conteúdo lá de fora. Você não pode nem mudar o conteúdo lá de fora, não pode nem, às vezes, você pode dar uma pequena tropicalizada, mas via de regra é uma metodologia bem estanque, né? E você não ser dono do cliente, né? Não sou dono, não posso. Ele me chama para fazer alguma coisa, esquece, não faço, né? E sou muito fiel a isso. Somos, né? Bastante fiéis a isso. Essa eu diria que talvez seja uma das maiores desvantagens, né? Porque, de novo, quando você tem vou passar por essas desvantagens que a Cláudia comentou aqui. Remuneração mais baixa. Claro, você não tem esforço comercial, o cliente cai no colo, talvez o teu contratante ficou 1 ano negociando até fechar o contrato, né? Então, é justo, né? Tem que prestar conta, se te contrataram para fazer uma coisa, você tem que dar conta para essa pessoa, né? Utilizar a metodologia de terceiro é a vida, né? E às vezes até ajuda a usar a metodologia de terceiro, principalmente quando você está começando e não tem as suas próprias metodologias desenvolvidas ainda. Agora, não ser o dono do cliente, para mim, talvez seja a maior das dores. Porque isso acontece, vou contar o meu caso, acontece direto comigo como professor da Fundação Dom Cabral. Eu estou lá entregando um projeto para um cliente que eu fui contratado, não sei o que lá, e normalmente os projetos que eu faço na Fundação Dom Cabral também são projetos de longo prazo, em que eu construo planejamento estratégico e depois eu acompanho a execução. E aí o cliente fala, Flávio, eu queria te contratar para fazer tal coisa para mim. Eu falo, olha, não posso, pede lá para a Fundação Dom Cabral. Eu até aviso a Fundação Dom Cabral, o cliente está querendo mais alguma coisa ali. Não, mas eu queria você. Falar, então conversa lá com a Fundação Dom Cabral. Né? Então, acho que essa talvez seja a maior das dores que eu sinto. No meu caso de subcontratado, basicamente, eu sou subcontratado pela Fundação Dom Cabral. Mas essa talvez seja a maior dor que eu tenho. O cliente acaba desenvolvendo vínculo com o cliente, ganhando a confiança. Ele depois de um tempo, você entrou lá pela Fundação Dom Cabral, mas você se mantém lá por você e não pela bandeira da Fundação Dom Cabral. E o cliente quer que você faça uma coisa. E pior ainda, no caso da Fundação Dom Cabral, tem coisas que a Fundação Dom Cabral não faz. Aí o cliente pede para eu fazer, eu falo que eu não posso, daí eu falo, pede para a Fundação Dom Cabral, a Fundação Dom Cabral fala, não posso, não fazemos, eu também não posso fazer, porque o meu acordo com ele não permite que eu atenda o cliente diretamente. E aí começa a acontecer as coisas mais bizarras do mundo, como, por exemplo, o concorrente entrar porque eu não posso fazer, a Fundação não faz, e o cliente continua com a necessidade, que acontece, entra um outro consultor ali dentro, com o risco de todo mundo perder. Mas, enfim, talvez essa seja a maior das dores que eu sinto de ser subcontratado. Mas, enfim, então, olha só, gente, essas são as 5 formas, né, de precificação ou de remuneração ou de contratação que você pode ter na tua empresa de consultoria. Por projeto, por hora, taxa de sucesso, FII mensal e subcontratação. O que a gente queria comentar com vocês, e obviamente depois a gente quer ouvir vocês, a gente quer discutir um pouquinho com vocês, ouvir a experiência de vocês, dúvidas e que tais. Pois não, Cláudia? Até verificar se vocês têm algum outro formato que vocês conhecem, né, enfim, já se prepararam aí, né? A gente realmente não tem todas as respostas aí. Não somos os donos da verdade, né? Mas o que a gente queria colocar aqui para vocês, que foi o último ponto que a gente colocou aqui na nossa organização, da nossa bate-papo com vocês, é falar qual que é o mix ideal. E aí, tem 5 alternativas, qual que é o mix ideal, né? A primeira coisa que eu já falei lá no começo é que não tem resposta certa. Não existe, o mix ideal é 5% disso, 7% daquilo e 22% daquele outro. Não existe, né? Tanto é que eu falei para vocês, eu tenho uma mescla das coisas e todos têm vantagens e desvantagens. Mas, é assim, eu acho que, assim, para quem está começando, se você conseguir ter um cliente de FII mensal, é um negócio muito legal.
porque te ajuda a trazer uma estabilidade, e se você conseguir, de alguma forma, que esse FII mensal consiga contribuir com uma parte importante do teu custo fixo, isso vai te trazer uma tranquilidade, uma paz de espírito muito grande para lidar com a incerteza que é o mundo da consultoria. E é por isso que a gente defende, a gente falou várias vezes em vários webinários e um monte de textos no nosso blog, a importância de você, como consultor independente, ter o custo fixo mais baixo possível. Mais baixo possível. Porque quanto mais baixo for o teu custo fixo, menos FII mensal você vai precisar para poder começar e cobrir teu custo fixo, menos dinheiro você precisa para ficar tranquilo. E com isso você sobra mais tempo para você ir atrás de projetos que eventualmente te dão mais rentabilidade, né? Uhum. Que mais que a gente acha que faz parte desse mix ideal, Cláudio? Junto com, eventualmente, ter um FII mensal, né? Eu acho que um pouco a gente avaliar o nosso perfil, né? O que faz mais sentido para a gente, né? Para o nosso momento de vida, porque a gente quer realizar. Eu já vi pessoas, né? Colegas minhas, tipo, abandonando até essa subcontratação aí por querer fazer alguma coisa totalmente diferente, né? Eu acho que, de novo, acho que não tem certo e errado, né? Tem as oportunidades que vão aparecendo no caminho, você vai avaliando, e você vai avaliando como que você está se sentindo em relação a elas. Exato. Né? Estou feliz, estou me sentindo produtivo, estou aprendendo, está bacana. Eu acho que é mais ou menos isso, né? Tá dando para, né, pagar as contas, guardar dinheiro, enfim, eu acho que você vai ter que, no começo, a gente acaba... Fala, Cláudio. Não, perdeu o gancho. Pegando o teu gancho aqui, Cláudio, porque eu acho que o FII mensal é muito, como eu falei, muito legal para quem está começando e para quem quer ter essa estabilidade, mas eu acho que a gente não pode abrir mão também de buscar projetos que tem começo, meio e fim. Justamente porque normalmente nesses projetos é onde a gente consegue uma remuneração por taxa hora melhor. Porque você fecha um escopo, define um escopo, vende com o projeto com começo, meio e fim. O esforço comercial é maior, efetivamente, o ciclo ele é mais longo, mas acaba te remunerando. Então, se você consegue fazer um mix das duas coisas, um pouquinho de FII mensal e alguns projetos, você acaba conseguindo fazer um negócio bem bacana e te trazer um equilíbrio e paz e tranquilidade e, ao mesmo tempo, alguns desafios interessantes. Vai lá, Cláudia. Então, no caso, né, tipo, que eu estava mencionando uma colega, ela não queria estar tão dependente de de um tipo de trabalho que ela fazia. Ela falou assim, estou enjoada de fazer isso, não quero mais fazer, por mais que ela tivesse muita credibilidade, uma excelente reputação na empresa para fazer, né, processos de assessment que ela fazia. E ela resolveu virar a chavinha, foi trabalhar com uma coisa diferente, só que ela não se planejou para isso. Essa coisa diferente não tinha uma consultoria que estava dando esse alicerce para ela. Ela teve que começar a vender sozinha, um tema que ainda não é tão conhecido e demandado pelas empresas. Então, tudo tem que ser feito com muita calma, né? Até essas transições aí dentro. Tem pessoas que não gostam realmente de ficar dependendo de uma consultoria só, porque daí parece que é emprego, né? Aí qualquer coisa que acontece, assim, sei lá, um desgaste de relacionamento lá, porque é bem fácil isso acontecer. Você, tipo, não te chamo mais para projeto. Te dou uma colocadinha assim na geladeira, né? Eu tenho que tomar cuidado com isso também. Mas olha só, né? E aí não sem nenhuma crítica a essa colega, essa amiga da Cláudia, essa colega da Cláudia que ela está citando, né? Mas ela cometeu um erro, e é muito fácil, né? Depois que o cavalo correu o páreo, você dizer que era óbvio que o cavalo 5 ia ganhar o páreo. O duro é dizer, apostar no 5 antes de largar, né? Mas ela cometeu um erro que é um erro clássico da consultoria, né? Que a gente já falou algumas vezes aqui também. Você tem que ter reserva, ainda mais para fazer uma mudança como essa. Olha, não quero mais fazer acesso, agora eu quero fazer X, Y, Z. Você tem que ter uma reserva financeira para conseguir sobreviver por 5, 6, 7, 8 meses sem ganhar dinheiro. Porque os ciclos são longos. Né? Então, esse é um segredo do consultor. Eu já falei isso algumas vezes, tem posts nossos escritos, tem vídeo nosso, tem webinário que a gente fala disso. Né? É fundamental vocês terem uma reserva financeira para vocês sobreviverem durante 4, 5, 6 meses, e mais uma vez, por isso que é tão importante o custo fixo tão baixo, porque você precisa de menos reserva financeira para isso, para te dar essa tranquilidade de poder fazer essa transição. Essa amiga dela talvez não tenha se preparado tão bem do ponto de vista financeiro, fez a transição, a coisa não rolou tão rapidamente como ela imaginaria que iria rolar, e aí ela começou a sentir, a sofrer em todos os aspectos, sofrer financeiramente e, pior de tudo, você sofre emocionalmente.
né? Porque a hora que você está tentando fazer negócio, gerar negócio, conquistar cliente, o cliente não vem, você começa como qualquer ser humano normal. Pô, será que eu sou tão bom assim? Ou será que eu sou um bosta? Desculpa, meninas, o meu francês de novo, né? E pior que grava, vai lá para a internet, enfim. Será que eu sou uma porcaria, né? Ninguém me quer, ninguém me ama, né? Então, você tem a questão financeira, mas tem o emocional também, né? Então, essa preparação é fundamental. E eu acho que dentro desse mix ideal, então, é legal ter um FII mensal, legal ter projetos que te ajudam a ganhar mais e ter projetos bacanas, com diversidade e tudo mais. Eu acho que para algumas pessoas, e de novo, depende muito do seu negócio, do seu mercado, fazer algumas apostas, né? Algumas apostas de taxa de sucesso. Tem algumas apostas de taxa de sucesso, às vezes é bem legal. É que taxa de sucesso, como a gente falou agora há pouco, pode ser que não role nada, pode ser que demore muito, mas também, quando dá certo, vem uma pancada. Eu tive isso aconteceu comigo há coisa de uns 2 anos atrás. Eu fiz um projeto com um cliente que estava baseado em taxa de sucesso, eu tinha que fazer a recuperação da empresa, a empresa estava quebrada. Eles me chamaram para fazer uma consultoria para recuperar a empresa. Eu trabalhei 2 anos na recuperação da empresa, e eu tinha um acordo com o cara que, se eu recuperasse a empresa, eu ia receber 10% do valor da empresa, quando a empresa fosse vendida, porque a ideia era recuperar a empresa e vender a empresa. E conseguimos recuperar a empresa, e foram 2 anos de trabalho, com todas as inseguranças que se ia dar certo ou não. Mas lá na frente eu fui recompensado, eu recebi uma grana bacana, entendeu? Então, fazer algumas apostas é legal também, desde que o dia a dia esteja pago, né? Desde que o custo fixo esteja pago, entre aspas, garantido, porque você não pode querer depender das apostas para falar, putz, para pagar o leite amanhã das crianças, para pagar a conta de luz, se a aposta não der certo, eu estou ferrado. Porque aí o risco é muito grande. Então, o ideal é você tentar entender dentro do teu perfil, como a Cláudia falou agora há pouco, qual é o mix ideal, que tem a ver com o teu, inclusive, apetite a risco. Eu sou um cara que tem um apetite a risco maior que o da Cláudia. A Cláudia é uma pessoa um pouco mais conservadora. E não estou falando mal dela, não. É só uma característica. Não tem bom, nem ruim, nem certo nem errado. Então, eu acabo assumindo alguns riscos maiores é ótimo, maiores do que a Cláudia por um perfil de cada um. Então, você olha para a tua vida financeira, olha para tudo isso e vê o que faz sentido para você. Por isso que a gente quis abrir essas 5 opções, para vocês começarem a pensar como que eu monto o meu Lego que faz sentido, né, Cláudia? Uhum. E aí a gente queria ouvir um pouquinho de vocês. Fez sentido tudo que foi falado? Já tem uma preferência por algum? Se bem que é difícil, né, saber qual que a gente tem preferência. Acho que só na prática que a gente vai testando, mas qual que de repente faz mais sentido começar? Cláudia e Flávio, boa noite. Haroldo. Sem entrar em valor, mas eu queria ter uma noção em subcontratação. Se você cobra 100, autônomo, direto com o cliente 100. Na subcontratação, geralmente, qual é a faixa que você tem que conceder, né, para conseguir estar trabalhando? 15, 20, 30% a menos? Como que Depende, Haroldo. A tua pergunta é excelente, tá? Bem variável. Eu vou te falar por que depende. Vou te explicar por que depende. Porque depende do que teu subcontratado te entrega. Tá? Vou dar exemplos. Se você está sendo subcontratado por uma grande empresa, a chance dela tirar muito mais do que 30%, 40%, 50% de você é muito grande. Por quê? Porque ela está te entregando bandeira. A Fundação Dom Cabral faz isso comigo, com a Cláudia. A nossa remuneração, eu não vou entrar em valores, obviamente, por toda uma questão de confidencialidade, vocês me perdoem, mas a remuneração que a Fundação Dom Cabral me paga é muito menor do que a remuneração que eu cobro dos meus clientes diretos. Mas muito menor. Por quê? Porque é um trade-off. Ela me entrega uma baita de uma bandeira. Né? Ela me entrega essa bandeira escrito, você é professor da melhor escola de negócios da América Latina, isso tem valor no mercado. E ela sabe disso. Então, ao saber disso, ela te aperta um pouquinho mais. Se você é um subcontratado de uma empresa, você vai ser subcontratado da Martin Baum, a minha empresa, a minha e da Cláudia, né? É uma empresa que pode ter um nome bonitinho, um logo bonitinho, mas é uma indústria desconhecida. Né? Não é a McKinsey, não é a Deloitte, né? Não é a PricewaterhouseCoopers, é uma empresinha desse tamanhozinho. A gente adora a nossa empresa, mas a gente sabe o nosso tamanhozinho, a gente tem essa noção. Se você vai ser um subcontratado da Martin Baum, eu não vou tirar 50% do FII que você cobraria.
porque não faz sentido, eu não tenho essa força toda, não tenho essa bandeira. Aí eu vou tirar 10, 20, 30%, que é a parte que eu, como acionista, quero receber de rentabilidade do negócio, por ter trazido o negócio, por ser o acionista da empresa, assim por diante. Né? Então, depende muito, Haroldo. Eu diria que vai variar entre 25% a 50%, Haroldo. Eventualmente, podemos ser um pouquinho mais, tá? Mas não tem regra. Desculpa ter uma resposta meio escapando pela tangente, mas a verdade é essa, não existe uma tabela para isso. Eu acho que quanto menor a consultoria, mais dividido igualmente fica, sabe? Dependendo, né? Por exemplo, se eu vou contratar alguém para fazer um trabalho comigo, poxa, às vezes eu pago, sei lá, metade do que eu ganho, às vezes 60%, e também depende muito do que ela vai fazer, né? Mas se é de uma empresa multinacional aí, às vezes o consultor, ele fica com, sei lá, às vezes 10% do que ele cobra do cliente. Eu já vi uma conta assim, né? Então, sobra 10%, né? Enfim, e a gente que entrega todo o trabalho. Mas enfim, mas é assim também. E é isso, né? Se a gente não estiver feliz, a gente sai. É isso que eu ia falar. Né? Eu tenho vários colegas, são colegas meus da Fundação Dom Cabral, professores como eu, que vira e mexe lá nos nossos grupos de WhatsApp, eles começam a reclamar da remuneração. Eu falo, gente, ninguém botou uma mão na tua cabeça e falou que você é obrigado a trabalhar para a Fundação Dom Cabral. Não está feliz, vai embora, cara. Tá tudo certo. Tá? Então, assim, você acha que está muito ruim? Vai embora. Pega o boné, manda uma cartinha para a Fundação Dom Cabral, estou rompendo meu vínculo com vocês, muito obrigado, até logo. Então, é uma opção, ninguém está te obrigando, né? Então, varia muito. O que mais, gente? Comentários, experiências. Eu acho muito legal, achei muito legal o fato de vocês terem estruturado, né, as 5 opções, vantagens e desvantagens. Então, acho que esse compartilhamento de um conhecimento estruturado tem muito valor. Eu queria agradecer a vocês. E a minha questão é na linha da primeira opção, né, de remuneração por projeto. Eu, pelo menos na minha pequena experiência aí como consultor, eu tenho cobrado todo o trabalho que eu fiz até agora, eu fiz por projeto. E me parece que nessa opção, um fator crítico de sucesso é a capacidade de estimar bem as horas para o projeto. Aquilo que o Flávio falou, que agora ele já calibrou o estimador dele, né? Mas, se for possível, eu queria ouvir um pouco de vocês, na experiência de vocês, assim, como estimar bem, né? Eu montei uma planilha, estou usando a minha planilha de estimativa, retroalimentando depois com a experiência real, né, para tentar fazer a calibragem, mas eu confesso que ainda para projetos maiores, eu ainda tenho alguma insegurança na hora de estimar as horas. Olha só, eu acho que você começou a dar, você fez a pergunta e você mesmo deu a resposta, tá, Fernando? E quando eu estou falando isso, eu não estou te criticando, não, tá? E nem reclamando da sua pergunta, por favor. Mas eu acho que um segredo para quem está começando, como você acabou de colocar, é realmente trabalhar com o que a gente chama de timesheet, ou a tua planilha, né? Timesheet, ou seja, olha, quais são as atividades que eu vou fazer nesse projeto? Eu vou fazer A, B, C, D, F, G. Aí numa coluna, quantas horas eu estimei para fazer o A, o B, o C e o D? E comece a anotar, de fato, quantas horas você levou. Porque na hora que você compara, puxa, eu estimei fazer o A em 4 horas, levei 7. Puxa vida, meu Deus. Estimei fazer o B em 3 horas, levei 2. Poxa, que legal. Então, você começa a trazer inteligência para o teu processo. Hoje, eu não faço mais timesheet, eu vou ser muito honesto com vocês. Porque está tudo aqui, está aqui no meu DNA, não é nem no cérebro, está no DNA. Eu bato o olho para, tem que fazer tal coisa, 8 horas dá, e dá. Mas eu estou há 15 anos nessa estrada, eu já bati cabeça pra caramba. Ele faz dar. Não, se precisar marretar, eu marreto também, eu faço dar. Eu busco eficiência. Mas, de novo, eu estou há 15 anos nessa estrada, então eu já bati cabeça pra caramba, eu já estimei fazer uma coisa em 5 horas e levar 10, entendeu? 15, e azar militar, faz parte do projeto, é o custo do aprendizado. Exatamente. Mas, então, eu diria que, Fernando, não sei se a Cláudia tem alguma outra coisa para falar, mas, na minha opinião, a resposta você mesmo deu. É você criar sua inteligência. Como você cria sua inteligência, quanto que você estimou, quanto que você realizou, começa a aprender com isso, e a partir daí você vai calibrando.
Eu acho que no começo não fica assim no achismo, e não fica só no, sabe, na conta de cabeça. Eu acho que tem que pôr no papel. Primeiro, você ter a sua metodologia toda estruturada, em que você desdobra a sua metodologia em atividades, e aí você vai imaginando quanto tempo leva aqui, quanto tempo leva ali, e obviamente, fazer o orçado e o realizado. E aí você vai ver, nossa, onde que eu errei aqui? Que é assim que você apura, refina, né? Da próximo segundo projeto, você vai ter a mesma coisa para fazer? Poxa, então você vai estimar mais próximo do real, né? Então, acho que esse é o melhor caminho. Mas, assim, ossos do ofício. Vai ter estouro de horas. Você vai trabalhar mais. Vai. Vai. Isso é fato. Vai, te garanto. Primeiro, às vezes, porque você fica até inseguro em relação à qualidade da entrega. Nossa, será que o meu relatório está bonito o suficiente? Será que tem todas as informações? Sabe, você fica, às vezes, um pouco mais inseguro em relação à qualidade da sua entrega. Então, talvez isso também te ajude a colocar mais horas aí no seu... Com certeza. No seu projeto. E tem uma variável também, que é a dedicação do cliente, né? Que não dá para controlar, né? Às vezes você acha que em 2 horas você faz, mas o cliente enrola, não vai, é prolixo, aí demora mais. Também. Mas isso, né, você tem toda a razão, Fernando, e essa é uma variável, principalmente quando o cliente é novo, né? Quando o cliente é novo que você não conhece. Eu tenho clientes que eu atendo há tantos anos que eu já sei que o cara... se eu sentar para fazer uma reunião com ele, não faço uma reunião em menos de 3 horas. Quer dizer, hoje eu não sento mais, porque a gente só faz virtual, acaba sendo mais rápido. Mas quando eu sentava com ele para fazer uma reunião, eu sabia que a reunião que podia ser tratada em 15 minutos ia levar 3 horas. Porque o jeitão dele, o estilo dele é que ele gosta de sentar, conversar, falar da vida, dar uma volta, vai lá até Foz do Iguaçu, depois de Foz do Iguaçu dá um pulinho em Salvador para chegar em São Paulo de novo. Né? É o jeitão dele. Então, mas quando o cliente era novo, e a primeira vez que eu fui fazer uma reunião de 15 minutos levou 3 horas, eu falei, meu Deus do céu, onde isso vai parar? Né? Então, mas aí, vou dizer outra coisa para vocês, que a gente já falou em outros webinários nossos. Por isso que é tão importante a história do processo comercial, o teu processo de relacionamento com o cliente, você fazer a leitura do estilo e do ambiente que você está entrando. Porque, às vezes, isso já acontece comigo hoje em dia. Eu pego um cliente novo, que eu percebo que esse cliente vai levar 3 horas numa reunião de 15 minutos, já no processo comercial, porque eu já vou fazendo a leitura da pessoa, a leitura da empresa, do modus operandi, da cultura da empresa. E, ao fazer essa leitura, na hora de precificar, eu já estimo isso. Eu lembro que... talvez... Pode falar, Fernando, pode falar. Não, e por conta disso, até talvez seja importante ter aquela gordurinha, né? Além da margem de lucro, uma gordurinha amortecedora. Hoje, né, eu lembro que quando eu comecei a trabalhar com transição de carreira, eu tinha 1 hora para atender cada cliente. Eu sempre atrasava. Que eu brigava com ela. Eu já cheguei de 1 hora virar 2h30, tá? Hoje, eu não ultrapasso, nunca, não tem mais, já há um bom tempo, né? Mas agora eu sei exatamente como expandir, como convergir a conversa, mas no começo eu não sabia. Tudo bem que a conversa às vezes estava boa, por até liberalidade minha, ela ia mais longa, né? Se alongando. Mas, assim, já de 1 hora vira 2h30, né? Então, é louco esse processo. Ossos do ofício. É isso aí. Bacana. O que mais, gente? Boa noite, Flávia. Eu tenho uma pergunta. Boa noite. Bom, primeiro, muito obrigada, viu, Claudinha, por esse momento e pelas explicações, foram muito boas, ainda mais para mim e para a Eli, que estamos iniciando, né, Eli, nessa jornada. Mas é exatamente isso que eu queria perguntar, porque assim, vocês já têm muitos anos, né, vocês se destacam de uma certa forma nesse mercado. Quando você é muito novo, você está começando agora, e existe uma infinidade de consultorias, a gente sabe, né, grandes, pequenas, médias. Na hora que você vai precificar para você poder entrar no cliente, o que seria melhor, sabendo que tem essa infinidade de consultorias e que ele pode pegar você ou pode contratar outras, né? E para você não perder esse cliente, e eu estava pensando, eu entro por projeto, eu entro por hora, qual seria a combinação mais adequada? Legal. Tua pergunta é excelente, Márcia. Muito obrigado, muito prazer em conhecer. Eu sei que
Eu sei que a Cláudia já conversou com vocês duas, Márcia e Elisângela. Haroldo, obrigado por nos apresentar, Márcia e Elisângela. A gente trocou mensagens e eu falei, fala com a Cláudia, porque minha vida está uma loucura, eu não vou conseguir. E não é nada pessoal, tá? Eu, quando eu posso, é um prazer eu falar com qualquer pessoa, com todo mundo, trocar com quem for. Nós fizemos um webinário há coisa de umas 3 ou 4 semanas atrás, se não falar a minha memória, não sei exatamente quando, mas está gravado lá no YouTube, tá? Vou falar um pouquinho do que eu acho que poderia ser um caminho. Não é o único, mas eu acho que poderia ser um caminho bem bacana. Naquele webinário, o Fernando estava e o Haroldo também estava, tenho certeza. Eu acho que o Rafael, não sei se estava. A gente falou sobre aquela estratégia da gente, em vez de vender um projeto grande, vender um diagnóstico. Né? Principalmente quando você está começando um cliente novo. Eu acabei de fazer isso com um cliente agora. Acabei de fechar um cliente agora, exatamente isso. Fiz hoje de manhã, 7h30 da manhã, um call com ele. Vida de consultoria dura. O cliente ele tinha que viajar, ele falou, só consigo às 7h30. Eu falei, tá ótimo, 7h30 está excelente. Fizemos das 7h30 às 9h. Eu vendi um diagnóstico para ele. Ele não me conhece, eu não conheço, então eu vendi um projeto pequenininho, que eu vou fazer um diagnóstico, a partir do diagnóstico eu entrego um relatório com recomendações, ou seja, é um projeto fechado, começo, meio e fim, mas pequenininho, até para você começar a namorar com o cliente, pegar na mão e ele sentir confiança em você. Esse pode ser um caminho. Esse pode ser um caminho. Não estou dizendo que é o caminho, mas é um caminho que eu gosto muito e eu tenho tido bons resultados com isso. Claro que para você vender o diagnóstico, você tem que ter um diagnóstico relativamente bem estruturado, né? Não pode ser um negócio 100% tailor-made, né? Eu tenho ferramentas de diagnóstico que eu fui desenvolvendo ao longo do tempo. Eu recomendo que vocês desenvolvam as suas na área de expertise de vocês. Eu acho que esse pode ser um caminho. Um outro caminho que é muito comum quem está começando, obviamente, é cobrar uma taxa hora mais barata. Né? É realmente cobrar uma taxa hora mais barata. E com o passar do tempo e alongando essa taxa hora. E é por isso que é legal vender para o projeto. Porque se você entrar num cliente vendendo a hora com uma taxa hora barata, e aí, de novo, vamos supor que uma taxa hora barata para a gente aqui são 100 dinheiros. Né? Eu entro no cliente e vendo para você um projeto por 100 dinheiros por hora. Eu nunca mais vou subir os 100 dinheiros com você. Porque eu vendi por hora. E eu te disse qual era a minha hora. Agora, eu posso até entrar com uma taxa hora baratinha com você, equivalente a 100 dinheiros, mas eu vendo um projeto com escopo fechado, você não sabe qual foi minha taxa hora. E aí, no próximo projeto, eu posso dar uma esticadinha para 115, depois uma para 120, outra para 130, e com isso você vai aumentando, mesmo naquele cliente que você já estava dentro. Porque é muito comum nesse mundo da consultoria você entrar num cliente e depois um projeto puxa o outro, que puxa o outro, que puxa o outro. E se você entrar no vendendo hora, você tem muita dificuldade de subir o preço da tua taxa hora. Então, minha segunda recomendação, minha segunda dica, e eu não sou o dono da verdade, é talvez vender um projeto com escopo fechado, seja ele diagnóstico ou não, com uma taxa hora baratinha, mas fecha meio com escopo fechado. Porque com isso você devagarzinho pode ir, dar uma alongadinha, dar uma esticadinha e melhorar a tua remuneração. E quando a gente fala em... maravilha. Quando a gente fala em projeto, né, Márcia, vai ter coisas que são mais simples para você fazer, que requer menos esforço seu, vai ter projetos que vão ser mais complexos. Então, a taxa hora pode variar, não é só o custo da sua hora, né? De repente, você tem um projeto, uma metodologia que você faz com o pé nas costas, tá? Você vai chegar no cliente, vai aplicar e pronto, tá? Pode ser uma taxa hora, né? Sei lá, mais barata. Agora, um projeto que você vai ter que fazer uma lição de casa, você vai ter que, de repente, fazer uma pesquisa para estruturar, porque, assim, às vezes a demanda do cliente é assim, ele não quer uma coisa que esteja pronta, ele vai te dando, e aí você vai também criando na sua cabeça o que pode servir para ele e que seja bastante eficiente. Então, vai demandar mais esforço meu de back-office aqui, então é mais complexo, eu vou ter que colocar minha hora diferenciada. Então, por isso que por projeto é melhor a gente fechar dessa forma. E você vai aprender outra coisa na vida, né? Felizmente ou infelizmente, enfim, a vida é assim. Você vai descobrir que a tua taxa hora varia muito. Mesmo com escopo igual. Projeto A, a taxa hora é 5, projeto B, com o mesmo escopo, a taxa hora é 12. Por quê? Porque no projeto A eu estava muito mais ocioso, estava precisando de faturamento, no projeto B eu não estava ocioso, ou no projeto A eu percebi que o cliente não tinha espaço para botar mais que 5. Uhum. E você não queria perder o projeto, não queria perder o cliente, não queria perder a oportunidade, não queria... Porque o que acontece, né? Nós como consultores, as minhas 4 horas de hoje de manhã, que a gente... O nome técnico entre aspas, né? Mas o nome que a gente fala na consultoria é que a gente bilou, né? As 4 horas que eu não bilei, que eu não cobrei de ninguém,
foi para a conta do Abreu, eu não consigo recuperá-las. Né? O relógio deu a volta no ponteiro, você não consegue voltar atrás. Aquelas 4 horas não cobradas são 4 horas perdidas e acabou. Então, pode acontecer de você cobrar uma taxa hora mais barata porque você está com mais ociosidade, ou porque não cabe no cliente. Então, às vezes, assim, é importante você dar uma pesquisada para ver o que, de repente, consultores, né, com a sua expertise, cobram, mas isso não tem que ser o único fator determinante da sua hora. Né? Eu acho que você tem que considerar junto a ele, tipo, seu grau de especialização, né? O quantos anos de experiência você já tem naquilo, né? Porque vai variar. De repente, ela fez uma graduação. Poxa, você tem um mestrado, você tem uma certificação, sabe? Então, essas coisas podem variar. E o que pode subir o seu valor hora? A urgência do cliente pode fazer com que você cobre mais caro. Poxa, você sabe que seu esforço vai ser maior, que você não vai ter... Seu relacionamento, né? O seu intimidade, confiança. E o que pode fazer você baixar um pouquinho a sua hora? Poxa, eu quero muito ter essa bandeira aqui de cliente, essa referência, né? Referência aqui no meu portfólio. Isso também pode fazer com que a sua taxa hora suba ou desça, né? É muito difícil a gente saber exatamente quanto que a gente vai precificar, mas eu acho que um ponto importante é saber, no mercado, em geral, faz alguma pesquisa se você tiver, quanto você cobra, o outro cobra, né? Faz realmente essa pesquisa e vê, compara as pessoas, nossa, mas eu tenho mais anos de experiência que ela, nossa, eu já fiz isso, ou não. Então, aí você vai balizando. Isso vem para o começo da nossa conversa hoje, né? Que eu contei, né? Que eu fiz uma proposta para um cliente, ele não me pediu nada de desconto. Eu falei, será que eu deixei dinheiro na mesa? O começo chegou no final agora de novo, né? E talvez ele assim nem negociou porque estava com pressa. Exato. Não, mas na verdade ele não negociou. E veja bem, não é que eu cobrei barato, não, tá? Não cobrei barato, não. Cobrei um preço, entre aspas, cheio que eu costumo cobrar de entre aspas, qualquer cliente, né? Eu cobrei meu preço cheio. Mas você olhando para a retrospectiva, é um cliente que eu conheço há 5 anos, que eles já erraram um monte de vezes e tentaram com várias pessoas e não deu certo. Voltaram para mim depois de 3 anos batendo cabeça com outras consultorias, não sei o que lá. Então, talvez eu tenha realmente deixado na mesa dinheiro. Eu podia ter comprado até um pouquinho mais do que o meu preço cheio. Eu ter comprado um sobrepreço. Talvez eu tenha tido uma falha de análise. Mas eu achei que estava tão bem cobrado para um projeto de longo prazo, que normalmente quando você estica o prazo do projeto, você tende a cobrar menos. Eu estou satisfeito, eu não estou reclamando, não. Mas que me deu a dúvida, deu. Enfim, Perfeito. O que mais, pessoal? Obrigada. Pois não. Flávio, deixa eu fazer uma pergunta rápida aqui. No meu caso, eu nem comecei ainda com consultoria, então acho que eu sou... os colegas já estão até com mais bagagem, muito mais bagagem. Eu queria fazer uma pergunta no sentido dessa remuneração por projeto. Pela experiência de vocês, pela grande experiência de vocês, como é a forma de você apresentar a condição de pagamento? Como é que você distribui esse recebimento em função é lógico que em função do tempo do projeto, em função do valor total do projeto, mas como é que o cliente se comporta? Por exemplo, se eu for amanhã pegar um caso de projeto, eu não tenho nem ideia, posso até acertar, provavelmente vou errar muito no cálculo de valor, mas como é que se propõe o pagamento, essa distribuição de pagamento? Tá, olha só, vou te responder, mas vou te dar de novo uma dica. Tem um webinar que a gente gravou, não lembro se foi uma semana atrás, 2 semanas atrás, 2 meses atrás, enfim, mas está gravado lá no YouTube, que a gente falou justamente de proposta. É o webinar que fala de proposta, tá? E nesse webinário, a gente falou bastante sobre isso, eu te recomendo que você assista a ele, mas não significa que eu não vou te responder, tá? Fica tranquilo, Ricardo. Como que normalmente a gente faz? E, de novo, o fato da gente fazer não significa que essa é a única forma e essa forma é a melhor, mas é a que tem funcionado para a gente, né? Então, normalmente, o que eu faço? Se eu olho que o meu esforço que eu vou fazer para um projeto, vou pegar esse projeto aí de 1 ano que eu acabei de fechar com o cliente, eu olho que o esforço vai ser um esforço muito parecido do começo ao fim do projeto. O que eu faço? Eu pego quanto que eu estimo que eu vou gastar de horas no projeto inteiro, divido, no caso, por 12 e falo, por mês vai custar X dinheiros.
né? Às vezes acontecem, tem projetos, e é muito comum, de você começar com um esforço grande e depois você ter uma queda no esforço. Então, às vezes eu acabo cobrando assim, olha, no mês 1, 2 e 3 vai custar X dinheiros, no mês 4, 5 e 6 vai custar Y dinheiros, no mês 7, 8, 9 e 10 vai custar Z dinheiros, assim por diante. Mas uma coisa que eu nunca faço, o Ricardo, nunca faço, eu não gosto de dizer nunca, tá? Mas eu raramente faço, eu vou te dizer, é dizer, olha, para isso daqui eu vou cobrar X dinheiro, para aquilo ali eu vou cobrar tal dinheiro, para aquele outro eu vou cobrar tal dinheiro, tá? Porque, de novo, o tempo inteiro eu tento fugir da discussão da hora homem. Se minha hora homem está cara ou se minha hora homem está barata. Então, eu quando faço proposta, e por isso que eu falei para você assistir nosso webinário de proposta, quando eu faço proposta, eu coloco o escopo, eu coloco quais são as etapas do projeto. No cronograma, eu coloco quais são as macro etapas e o tempo que eu acho que cada uma das macro etapas vão acontecer. Isso está tudo direitinho lá. Mas, com isso dito, eu falo, para esse projeto, vai custar 6 parcelas de X dinheiros. Tá? Eu não fico abrindo pedacinho por pedacinho, porque senão eu corro o risco de cair na mesma armadilha de vender hora. Do cliente falar, não, mas espera um pouquinho, para você fazer uma SWOT, você vai me cobrar 10 dinheiros? Não, uma SWOT não pode custar 10 dinheiros. Então, eu não entro nessa discussão. E se o cliente quer entrar nessa discussão, eu honestamente falando, eu hoje posso me dar esse luxo, porque eu não sou melhor que ninguém, nem pior, mas já estou estabelecido há talvez um pouco mais de tempo, eu falo, olha, desculpa, mas eu não vou conseguir te atender. Vou te indicar um colega. Claro que às vezes talvez você não tenha cliente nenhum, você fala, bom, vou ter que me submeter a isso porque eu estou começando. E não estou dizendo que você se submeter a isso não, tá, Ricardo? Por favor, não me entenda mal, mas de repente pode ser uma estratégia sua. Quero conquistar meu primeiro cliente, ter minha primeira referência, vou ter que topar discutir hora homem. Vai lá, Cláudia. E uma coisa assim que eu gosto de fazer sempre, por mais que realmente eu não atrele também a atividade que eu vou fazer, eu gosto de, por exemplo, se eu divido em seis meses o projeto, eu gosto sempre de ter marcos em que eu tenha entregáveis. Entregável para o primeiro mês, entregável para o segundo mês, entregável para o terceiro, porque ele tem a sensação de que ele está pagando e ele está recebendo alguma coisa em troca, né? Primeiro, por mais que ele sozinho, sabe, o entregável do primeiro mês sozinho não seja nada, ele está sendo composto, né? O produto final está sendo composto, mas é legal ele sentir esse retorno, né? Eu acho que ele fica mais seguro, tipo, ele está vendo concretamente que o trabalho está sendo feito, diferente dele não ver nada. E até uma maneira, tá, Ricardo, da gente ir validando o escopo e a expectativa dele. Tipo, ó, primeira etapa aqui, olha, fiz isso. É isso mesmo? Perfeito. E algum ajuste se faça necessário. É isso mesmo. Né? Porque difícil, assim, sei lá, de repente você espera 6 meses para entregar o produto final e fala assim, não foi nada disso que eu pedi, né? O Fernando colocou aqui um comentário que eu achei bem bacana também, e é bem válido. E, às vezes, em alguns projetos eu faço isso sim, ó. Eu coloquei. Uma coisa que os clientes apreciam, no meu caso, é sempre deixar uma parcela a ser paga após a conclusão e aceite do projeto. Também é uma estratégia, né? Eu, particularmente, não estou dizendo que o Fernando está errado, não, tá? Eu acho que é bacana. Eu acabei de fazer um contrato com o cliente que é exatamente isso. Eu dividia um curtinho, eu vendi um diagnóstico para ele, e eu vendi em 3 etapas. Ele pagou uma parte no ato, uma dali a 15 dias, e a terceira etapa ele vai pagar só quando entregar o diagnóstico. Quando entregar o relatório final do diagnóstico para ele, ele vai pagar. Tá? Com isso dito, então, eu acho que isso é super válido e pode funcionar muito bem. Eu, particularmente, gosto de cobrar antecipado. Ou seja, eu gosto de cobrar o mês que eu estou trabalhando, e não o mês trabalhado. Tá? Então, normalmente eu forço a barra com o cliente, eu coloco claramente na minha proposta, dizendo, olha, você vai pagar o mês a ser trabalhado. Vai custar X dinheiros para trabalhar o trabalho do mês de junho que se inicia, o mês de julho que se inicia. Mas isso não significa que você não possa e não deva deixar uma parcela para o final, como o Fernando sugeriu. Eu acabo fazendo isso de vez em quando, sim, depende da situação, ou seja, cada caso é um caso, né? Não existe regra. Depende do produto. Meus projetos de hunting, de recrutamento, é cobrado 30% no início do projeto e o restante no final, que geralmente gira em torno de, sei lá, 30 dias, por aí, 40 Exato. Dias no máximo. Né? Bacana.
Mais alguma coisa, turma? Nossa, já são 7h20, a gente estourou. Desculpa, estouramos em 20 minutos o tempo previsto, turma, perdão. Super desculpa. Mas a gente está se divertindo tanto, né, que a gente acaba fazendo essas bobagens. Mais alguma coisa, pessoal? Eu queria, na verdade, Cláudio, pedir para você compartilhar os nossos QR Codes aqui, principalmente para o Ricardo, né? Mas também para a Márcia e para a Elisângela. Obviamente, o Rafael, o Haroldo e o Fernando já estão carecas de ver os nossos QR Codes, mas a gente vai pôr aqui na tela... eu preciso te habilitar a compartilhar, Cláudio, desculpa. Eu estou como host aqui, eu esqueci de compartilhar. Pronto, agora você pode. A gente vai colocar aqui 4 QR Codes na tela, tá? O Ricardo, Márcia e Elisângela. Conseguiu? Conseguiu. O QR Code aqui da esquerda, né, o primeiro QR Code que vocês estão vendo, é o do nosso site do Clube da Consultoria. Então, é só escanear ele que vocês vão cair lá no nosso site do Clube da Consultoria, que lá no nosso site a gente tem dezenas e dezenas de posts que a gente vai falando dos mais diversos assuntos e temas. Tá? Precisamos fazer mais um, sabia, Cláudio? O segundo QR Code aqui do Telegram é um grupo do Telegram que a gente tem, que a gente quer usar para comunicar, para conversar. Não é só comunicar, é para conversar com vocês. Apesar de que o grupo do Telegram ainda não está conversando como eu gostaria, às vezes a gente coloca coisas e nem sempre a gente tem resposta, mas o convite que a gente faz para vocês no Telegram é interagir conosco e entre as pessoas do Telegram. Então, quem quiser entrar no grupo do Telegram, é só clicar o segundo QR Code. O terceiro e o quarto QR Code são os cursos que a gente tem que a gente disponibiliza para os nossos clientes. Tá? O terceiro é um self-paced, é um curso que está sendo vendido, que ele está gravado, são 86 aulas e ferramentas que a gente entrega para os nossos clientes, que a gente ensina o passo a passo, Ricardo, de como pegar a tua competência que você desenvolveu na tua vida e transformar isso num produto de consultoria. E o quarto QR Code é de um curso que a gente chama de mentoria, que é um curso ao vivo que a gente faz ao longo de 3 meses, em que a gente faz reuniões semanais para discutir com grupos pequenos e ensinar o passo a passo também daquelas mesmas 86 aulas, mas ao vivo, com discussões, com exercícios e assim por diante. Precisamos colocar um quinto QR Code, que é o nosso canal do YouTube, Cláudio, vou produzir ele. E aí eu convido vocês, quem quiser, principalmente Elisângela, Márcia e Ricardo, que ainda não conhecem, tem o nosso canal no YouTube. É só entrar no YouTube e procurar por Clube da Consultoria. Lá vocês vão encontrar dezenas de vídeos com dicas, com técnicas, com metodologias e também os nossos webinários gravados. A gente está subindo todos os webinários que a gente grava para lá, mas além disso a gente tem vídeos já faz uns 3 ou 4 anos que eu gravo vídeos lá. Eu tenho vídeos com técnicas, com ferramentas, com metodologias, com ideias, enfim. Então entrem no nosso canal do YouTube também, que tem bastante conteúdo legal para vocês. E só para vocês que estão chegando agora, meninas e Ricardo, me permitam, tá? A Márcia e a Elisângela chamá-las de meninas, porque todas são, na minha opinião, meninas e Ricardo. Quando a gente fala aqui dos nossos cursos que a gente vende, a gente não vende para ganhar dinheiro não, tá, gente? A gente vende para ajudar. Tá? Só para ter uma ideia, acho que esse curso Self-Paced tem 86 aulas, 65 ferramentas aplicadas, custa R$ 199. A fortuna R$ 199 para você pagar em 10 vezes. Ou seja, a gente só quer simplesmente compartilhar e ajudar as pessoas, porque a Cláudia e eu, quando a gente montou o Clube da Consultoria há alguns anos, o nosso objetivo não é ganhar dinheiro com ele, nosso objetivo é tentar ajudar as pessoas, é compartilhar, é fazer isso que a gente está fazendo aqui. Né? É compartilhar para tentar fazer o Ricardo ter maior chance de sucesso, já que ele está, não sei se ele já decidiu entrar ou está avaliando entrar, mas ele tem maior chance de sucesso, porque talvez os erros que eu cometi lá atrás, que a Cláudia cometeu lá atrás, se eu contar para o Ricardo, estou falando do Ricardo, mas vale para todo mundo, pode fazer com que vocês deixem de cometer esse erro. E às vezes um erro pode ser fatal. Né? Para mim talvez não tenha sido, mas para outra pessoa o mesmo erro pode ser fatal e a pessoa simplesmente não conseguir botar em pé a sua empresa de consultoria. Então esse é o nosso objetivo, é criar um ambiente de compartilhamento, de experiência, de troca de ideias e assim por diante. Vai lá, Cláudia. É isso, falou tudo. Hoje estava falante, estava uma traca. Não sempre sou, né, Cláudia? Quando eu não sou uma traca, né? Enfim. Pessoal, mais alguma coisa, turma? Assim, o que a gente tem semana que vem mesmo? Qual que é o tema? Então, a gente vai falar um tema que foi até sugerido pelo Fernando. Deixa eu ler aqui. Não lembra, né? Não, é sobre parcerias. Sobre parcerias, como estruturar parcerias. Que foi, a gente comentou agora no comecinho do dia de hoje, né? A gente vai falar sobre parcerias, tá? Então, a nossa ideia é falar sobre parcerias. Vocês estão super convidados. A gente vai colocar de novo o link para vocês fazerem o cadastro e receberem o link por
por e-mail, tanto no grupo do Telegram, se vocês já se cadastraram com a gente, vão receber um e-mail também da nossa automatização de marketing, tá? Então, acho que amanhã ou depois de amanhã já estamos soltando no ar, no meu link no meu YouTube, no meu LinkedIn. Quem não está no meu LinkedIn pode me procurar, Flávio Nussbaum, pode me procurar e mandar convite, vai ser um prazer aceitá-los. Ele está aberto para todos se conectarem comigo. Eu também publico no meu LinkedIn, para vocês poderem participar semana que vem, mesmo bate-horário, às 18 horas, na segunda-feira, dia 21. O tema é qual o melhor modelo para trabalhar com ou como consultores associados em um projeto. Muito legal. Muito bom. Bom? Muito bom. Gente, maravilha. Obrigado, gente. Boa tarde, boa semana para todos. Obrigada, viu? Obrigado. Boa semana. Tchau. Tchau, valeu. Valeu. Obrigado. Um abraço. Tchau, tchau.